Eu queria repartir com você a palavra de Deus nessa manhã e convidá-lo a abrir a Escritura no Salmo 129. Salmo 129. O salmista, neste expressão, na expressão desse salmo, ele considera a possibilidade do enfrentamento das suas diversas lutas, das crises, das dificuldades que as pessoas podem provocar na sua vida. E dentro daquilo que era a revelação do salmista, porque a revelação bíblica é progressiva, ele, então, nesse salmo faz aquilo que é chamado de imprecação, ou seja, ele lança sobre essas pessoas palavras duras, desejos que eles vivam dificuldades. No versículo 6 deste Salmo 129, há uma expressão muito curiosa, desejo do salmista para a vida de seus inimigos. Não é para que você aprenda uma maldição nova, para que lance sobre os seus inimigos, porque em Jesus nós aprendemos que nós devemos pagar o mal com o bem. Então nós não lançamos maldições, nós oramos pelas pessoas. Até aqueles que nos perseguem recebem nossa oração. E Jesus nos ensina a amar até os nossos inimigos. Quando diz, quem ama o amigo, o que está fazendo demais? Eu, porém, vos digo, amem até os vossos inimigos. Foi a expressão de Jesus. Então não é um ensinamento para que você tenha mais um argumento para chamar alguém que te faz mal com um nome bíblico ruim. Igual o pessoal chama, né? Tem gente que não fala palavrão daí de fora, mas chama outro de filisteu, né? Filho de Jefité, e vai criando nomenclaturas para as pessoas que não gostam, que de alguma forma fazem mal a você. Não é para essa finalidade. Eu queria apenas pegar esse texto e conversar rapidamente com você sobre as questões desse nosso tempo que vivemos. Diz o salmista no versículo 6: sejam como o capim do terraço, que seca antes de crescer. Esse é um desejo do salmista acerca de seus inimigos. Mas que espécie de desejo é esse? Sejam como o capim do terraço, que seca antes de crescer. O desejo do salmista é que a vida desses seus inimigos não ganhe profundidade, mas que se mantenha na superficialidade. E essa é uma condição, parece que o salmista escreveu desejando isso para o século 21. Final do século 20, início do 21. Não há menção na história de tempo tão superficial como esse nosso. Talvez em decorrência daquilo que seja o maior produtor de superficialidade: a pressa, a rapidez, a velocidade. Quem acaba por sucumbindo a essa velocidade, não costuma se aprofundar, e a nossa sociedade tem se transformado numa sociedade generalista. Os especialistas estão cada dia mais raros no nosso contexto. E essa superficialidade que se aflora como sociedade, da maneira de nós vivermos, acaba atingindo-nos como igreja em cheio. E as nossas relações também são muitas vezes meramente superficiais no que diz respeito à nossa relação com os nossos irmãos e até mesmo com o Senhor. A nossa relação com a seriedade da fé cristã tem se mantido num nível de superficialidade muito contundente.
Hoje é comum, eu não estou falando de casos que eu considere aqui, mas é comum pessoas saírem de reuniões e cultos tão abençoados e já saírem trocando palavras duras no estacionamento da igreja. É possível alguém receber alguma coisa tão especial de Deus e perder esse algo no sentido de perder, porque não se aprofundou, e essa coisa não criar raízes. Isso que ele recebe de Deus não se aprofunda na sua vida e se perde no primeiro encontro ou desencontro no trânsito aqui. Jovens que saem de reuniões cuja presença de Deus era marcante e saem dessas reuniões e vão para motéis. Há maridos que saem dessas reuniões e são violentos com as suas esposas. Há esposas que continuam provocadoras, como goteiras. Tudo isso é fruto de uma superficialidade na relação com o Senhor. E é claro que existem pessoas que se aprofundam na sua caminhada profissional. Isso é bendito, é maravilhoso. Nós temos aqui entre nós doutores em determinadas áreas da ciência, dos saberes humanos. Nós temos aqui mestres em áreas humanas, em áreas científicas, em áreas matemáticas. Nós temos pessoas especiais que de alguma forma se aprofundaram naquilo que estavam buscando e conseguiram aprofundamento. Mas não é só isso que nós precisamos. Nós precisamos, meus irmãos, urgentemente de um aprofundamento na nossa relação com o Senhor. Precisamos de um aprofundamento na nossa experiência com o Senhor. Precisamos de um aprofundamento na nossa experiência de fé. E isso não se consegue só com capacitação intelectual. Por mais que essa capacitação seja legítima e abençoada, eu conheço muita gente que fala hebraico e grego até de trás para frente e é raso. E não vive em profundidade. Não é um saber intelectual que nós estamos falando, não é uma profundidade que eu consiga avançar a partir de uma busca simplesmente pessoal, a partir da minha intelectualidade. Existem algumas questões que a gente precisa considerar. Deixa eu fazer uma pergunta, não se constranja se desejar responder ou não. Mas quantos aqui consideram que precisam aprofundar a sua vida cristã de alguma forma? Levante a sua mão. Só se você considera. Se você acha que está tudo bem, eu considero o seu desejo, porque é importante que esse aprofundamento nasça a partir também de uma vontade que se submete à vontade de Deus, porque essa é a vontade de Deus para a nossa vida. Deus não quer que sejamos superficiais. Há um certo pensador que já disse sobre a igreja brasileira que ela parece um lago, muito bonita do ponto de vista da sua abrangência e da beleza, porém, um lago que se pode caminhar quase que com pés secos, de tão raso, ou de tão rasa. Nós estamos abrangentes do ponto de vista da visibilidade, mas rasos. E por conta dessa falta de profundidade, dessa superficialidade, nós vamos tendo um número enorme daqueles que se chamam crentes, mas ao mesmo tempo o impacto sociológico dessa enormidade, dessa grandeza não se vê perceber nos vínculos sociológicos, nos vínculos relacionais da sociedade. Ou seja, nós somos grandes, porém rasos. E nós precisamos mudar esse quadro. Por exemplo, estávamos cantando aqui, eu navegarei no oceano do Espírito, uma busca pelo Espírito Santo, um desejo por Ele, mas que não pode ficar só no momento da liturgia do culto coletivo. Isso tem que brotar no nosso coração, como o desejo profundo da nossa vida. Eu quero mais de Deus na minha vida. Não pode ser só uma canção que a comunidade de Nilópolis, se não me engano, gravou. Eu quero a Deus, quero a Deus. E uma geração gritou que era Deus, mas parecia que queria Deus para satisfazer seus desejos pessoais. Queria Deus como um gênio da lâmpada.
queria Deus como um fazedor de coisas para nós. E nós precisamos desejar Deus por Deus. Desejar que a sua vontade se concretize na nossa vida, a ponto que a nossa vontade sucumba à vontade dele e que a gente viva o propósito que ele tem para cada um de nós. Mas isso precisa ser uma questão decisória. Jesus fez uma proposta muito clara: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Não é uma coisa simplesmente que pode ser arrastada como um roldão. Não pode ser uma coisa tipo Constantino, que por volta do ano 300 diz ter uma experiência de conversão e cristianiza o Império Romano, cometendo uma das maiores barbaridades que se poderia fazer. Porque daquele momento em diante, todas as pessoas do império eram cristãos, independente se tivessem tido um encontro com Cristo ou não. Isso se desdobrou ao longo da história, e nós tivemos, por conta da igreja, o que é chamado a Idade Média, que é a Idade das Trevas, capitaneada pela igreja, com raríssimos fachos de luz, que saíam do obscurantismo. E nós precisamos então entender que não basta a gente se cristianizar intelectualmente, nós precisamos de uma relação de verdade com o Espírito Santo de Deus. Nós precisamos de uma relação de profundidade com o Senhor. Nós precisamos de uma vida com Ele que faça sentido, empreste sentido para a nossa vida. Eu não posso me satisfazer com simplesmente entender que agora eu estou salvo e estou numa jornada para o céu. O céu é simplesmente a consequência daqueles que se transformaram em modelos como Cristo. Nós não somos cristãos simplesmente porque somos frequentadores de um lugar evangélico, mas porque o Cristo resolveu habitar em nós pelo Espírito e transformar a nossa vida segundo Ele, como modelo de homem perfeito para nós. Fomos chamados para mudar as coisas a partir da nossa realidade de vida, de um aprofundamento, de uma vida que faça sentido, de uma vida que nos impressione na presença do Senhor que estamos. Deus tem se transformado num mordomo de uma igreja ambiciosa, sedenta de coisas, coisificada. E nós precisamos nos levantar isso com profundidade, nos levantar desse estado e viver alguma coisa diferenciada. Mas como fazer isso, pastor? Como é que eu vou conseguir? Será que se eu começar a fazer alguma coisa? Não, calma. É claro que existem coisas práticas e efetivas como a oração. Temos insistido nessa tecla. Oração, vida com Deus, leitura da palavra. Não há como se aprofundar na vida cristã sem leitura da palavra, sem conhecermos a palavra. Não há como nos aprofundarmos em uma vida de oração. Porém, eu quero apresentar a vocês uma questão que para mim é muito significativa. Vá comigo ao Evangelho de Lucas, no capítulo 5. Nós vamos ver um aprofundamento a partir de uma ordem, de uma palavra do Senhor, e uma reação a essa palavra. Quantos aqui têm a palavra de Deus como regra de fé e prática para a sua vida? Nós temos a palavra. Nós não precisamos ficar esperando uma palavra. Nós temos a palavra do Senhor. E nunca antes, em tempo algum, tivemos tanto acesso à palavra. Mas o que nos falta será? O capítulo 5 de Lucas vai nos contar uma história. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se
e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Pedro não era um pescador de final de semana. Pedro, com seus amigos, tinha uma companhia de pesca. Ele era um especialista em pescaria. A pescaria não era para ele um esporte ou a prática de alguma coisa para ficar mais tranquilo, como alguns irmãos que gostam de pescar e dizem para mim: quando eu fico pescando, eu fico tranquilo, eu gosto muito. Cada um tem um hobby, tem uma coisa que gosta de fazer na pescaria, o que é ótimo. Eu incentivo, e se pescar alguma coisa boa, traga para mim. Agora, não é o caso de Pedro, não é o caso desses homens. Eles eram empresários do ramo das pescas, viviam disso. Eles eram experimentados nisso. Eles eram especialistas nisso. Eles eram profundos na arte de pescar, porém, a sua profundidade naquela madrugada não tinha resultado em nada. Seus barcos estavam vazios, suas redes não haviam capturado nenhum peixe, e aquele seria um dia difícil, talvez uma semana difícil para as suas famílias. Mas eles cedem o barco a Jesus como um púlpito, e Jesus termina e dá uma ordem a ele, aos especialistas. Jesus diz: vá para onde as águas são mais fundas. Mas eles são especialistas. Eles poderiam dizer, como disse Pedro: Senhor, nós pescamos a noite inteira. Nós sabemos o que estamos fazendo. Nós sabemos que não há como fazer pescas agora. Nós sabemos que até o nosso conhecimento não foi satisfatório para mudar essa condição. Eu queria dizer para você, meu irmão, que um aprofundamento na sua experiência com o Senhor, para a sua vida cristã, nasce não no reconhecimento das suas competências, mas na obediência à voz daquele que você reconhece como Senhor da sua vida. O grande problema nosso é quem tem sido o Senhor da nossa vida. Quem é o Senhor para nós? Quem é o Senhor diante daquilo que nós estamos vivendo? Ele é uma alternativa a esse tempo de tantas alternativas? Ele seria um dos deuses do panteão que Paulo confrontou os atenienses? Quem é o Senhor para você? Ele é Senhor mesmo? Ou ele é um indicador do caminho? Como uma espécie de Waze, ou uma espécie de direcionador de caminhos, mas que você diz assim: o Waze manda você entrar por ali, mas eu, como tenho autonomia, conhecimento da área, sei o que fazer, vou por aqui. Quem é o Senhor para nós? Ele é alguém que nos aponta o caminho e nós nos submetemos, ou ele é alguém, mais um dos Wazes da vida, que vão direcionar direções, mas a gente vai escolher a nossa no final das contas? Isso vai definir definitivamente a nossa profundidade ou a nossa superficialidade. Pedro disse: a minha especialidade, mestre, diz para mim não fazer mais nada, porque eu pesquei a noite inteira. A minha especialidade diz para mim que não há peixes nesse lago hoje. A minha capacidade, a minha especialização diz para mim que eu não tenho condições de fazer mais nada hoje. Mas ele diz assim: mas porque é o Senhor que está falando. Mas por ser o Senhor quem está falando, por ser o Senhor quem está falando, por ser o Senhor quem está falando, eu vou lançar as redes novamente. Então eu preciso aprender que há um Senhor, que há uma palavra,
e que há uma atitude de obediência de nossa parte ante a palavra de Deus. Ela não pode ser um contexto de opções para a nossa vida, ela não pode ser simplesmente alternativa para nós diante de tantas alternativas. É a palavra do Deus eterno que se revelou para nós e nos dirige a vida para águas profundas. Eu preciso então sucumbir à minha vontade, ao meu desejo, à vontade daquele que me chamou. Preciso dizer: Senhor, eu até entendo que eu poderia dizer para o Senhor que eu não vou porque pesquei a noite toda. Eu conheço mais de pesca porque o Senhor é filho de carpinteiro. O Senhor não entende de pesca, o Senhor entende de fazer cadeira, fazer mesa, fazer cama. Eu entendo de pesca. Talvez o grande problema nosso é que a gente está batendo no peito e dizer assim: a ciência nos evoluiu. O iluminismo vai dizer que o homem se tornou o senhor de si mesmo. Nós nos tornamos capazes. Quando a gente entrega a nossa vontade e de maneira humilde a gente se apresenta ao Senhor e diz: Senhor, faz em mim a tua vontade. O que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer que eu faça? Eu vou largar de mão as minhas razões. Eu vou largar de mão as minhas capacidades e competências. E vou deitar todo o meu ser no altar do Deus da minha vida. E vou me oferecer como sacrifício ao Deus que quer me levar a lugares profundos de relacionamento com Ele. Vou caminhar com Ele. Eles foram para águas profundas e Jesus disse: agora lancem as redes. E eles lançaram. Por obediência à palavra de Deus, as redes voltaram lotadas de peixe, a ponto de estarem rasgando. E mais, meus irmãos, eles tiveram que chamar outro barco, porque o barco deles não era capaz de absorver toda aquela quantidade de peixes. Isso fala para mim uma coisa muito importante: toda profundidade, mesmo aquela dita em nome do Senhor, que não me leva a compartilhar, a repartir, a olhar para o outro, não é profundidade aos olhos de Deus, é superficialidade travestida de fé. A verdadeira espiritualidade profunda me leva a repartir o que eu alcancei, a repartir o que eu tenho com generosidade. Pedro não ficou: esse peixe é grande, vai para o meu barco. Esse peixe é pequeno, vai para esse barco. Esse peixe é grande, vai para o meu barco. Esse peixe é pequeno, vai para o seu barco. Não, repartiu normalmente. Profundidade me leva ao entendimento que quando eu compartilho, eu amplio, eu crio sinergia, eu crio capacidade de aumentar todas as coisas que estão ao meu redor. E eles então voltam com seus barcos tão cheios que estavam a ponto de afundar. Eu quero declarar na sua vida que você vai se aprofundar no Senhor de tal maneira, e que o Senhor vai te levar para águas tão profundas, mas tão profundas, que você vai viver um tempo de receber coisas do Senhor. E quando eu estou falando coisas, não estou falando de coisas materiais, mas as ações do Espírito Santo na sua vida vão te levar para níveis tão profundos, que quando você olhar para o lado, você vai ver a necessidade das pessoas, e você repartirá e abençoará. Você será aquele que abençoará multidões. Você vai cumprir o propósito pelo qual Deus chamou Abraão lá na terra de Ur, quando disse: você será um abençoador das famílias da terra. E nós somos aqueles que continuam esse processo do Senhor na nossa vida. Nós fomos chamados para abençoar a todas as famílias da terra, e não só aquelas que a gente gosta e concorda. Mas eu preciso ir a águas mais profundas. E a história continua. Quando Simão viu aquilo,
prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. As minhas competências estão todas esfaceladas diante do Senhor. O Senhor é o Rei de todas as coisas. Ele ainda teria mais experiências acerca disso ao longo de sua vida, pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante, diga comigo junto, de agora em diante, você será pescador de homens. Quando eu perguntei aqui quantos entendiam que havia uma necessidade de aprofundamento, quase que todos levantaram as mãos. Estou aqui nessa manhã para dizer para você que Deus quer nos levar para níveis diferentes daquilo que a gente sonhou e pensou na nossa vida. Pedro podia dizer assim: Senhor, fazer o seguinte, eu sou sócio de Tiago e de João, mas o Senhor vai entrar na companhia agora. Nós vamos prosperar, nós vamos ser os maiores pescadores de toda a Galileia. Nós vamos arrebentar a boca do capeta. Nós vamos deixar um dente. Nós vamos ser os mais prósperos empresários da Galileia. Nós vamos arrebentar. Nossa fama vai correr para a Judéia. As pessoas vão ficar enlouquecidas. Nós vamos vender peixe para tudo quanto é canto. Poderia até, seria legítimo. Mas foi Jesus que fez uma proposta. Você viu o que eu posso fazer? Então eu vou mudar você de condição. Você vai deixar de ser pescador de peixe para ser pescador de gente. Deus não tem só um aperfeiçoamento para você a partir das suas competências. Deus tem coisas novas para fazer na sua vida e através da sua vida. Deus quer abençoar as suas competências. Deus quer fazer prosperar você em todas as direções. Deus quer fazer você crescer em todas as direções. Mas Ele quer que você vá além. Sabe, no seu negócio, você acha que você é só aquilo que você faz? Você acha que as suas competências são só no que você está fazendo? Absolutamente. Deus quer pegar você no que você está fazendo e fazer uma revolução no seu entorno. As pessoas vão correr para você e você nem vai entender o que estará acontecendo, porque as pessoas serão tocadas por aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Ele está mudando o paradigma da sua vida. Você era um pescador comum de peixe, agora vai ser pescador de gente. Você vai ter uma mensagem, uma palavra, um poder, uma autoridade, uma virtude para fazer coisas extraordinárias. Mas eu preciso, a primeira coisa a fazer é obedecer, ouvir, obedecer e fazer aquilo que a voz do Senhor, pela sua palavra, me ordena. Quantos podem pensar nisso durante essa semana? Quantos podem dizer: Senhor, eis-me aqui, faz de mim o que o Senhor quiser. Que não sejam as minhas vontades a dirigirem a minha vida, porque eu tenho um Senhor. Muitas vezes nós estamos nos perdendo na superficialidade, porque nós nos tornamos senhores de nós mesmos. Nós decidimos as coisas por nossa conta e risco. E o Senhor está dizendo que eu estou aqui. Não estranho o que eu estou dizendo, mas o Senhor está em mim, é verdade. Mas deixe-me dizer uma coisa. Muitas vezes, no afã da gente fazer tanto e ampliar nossa capacidade de competência, pode acontecer conosco o que aconteceu com uma das igrejas do Apocalipse, que o Cristo está do lado de fora batendo e dizendo: eis que eu estou à porta e bato. Não era o coração de alguém que não conhecia o Senhor. Ele está batendo a porta da igreja. Eis que eu estou à porta e bato. Aquele que ouve a minha voz e abre a porta, eu entro, ceio com ele e ele comigo. Uma relação aprofundada. Mas quem é o Senhor? Minha vontade? Minhas competências? Tudo isso vamos deixar aos pés do Senhor, para que Ele seja tudo em todos, para a glória dEle mesmo. Que o Senhor nos abençoe, nos dê a capacidade de, digerindo essa palavra, entender que o Senhor está nos chamando para águas mais profundas.
Talvez você vai dizer assim como o profeta: eu fui levado com uma corda de medir e andei tantos metros e as águas me batiam no tornozelo, mas eu resolvi andar mais e elas começaram a me bater nos joelhos. E eu resolvi andar mais e elas começaram a bater na minha cintura. E eu comecei a andar mais, resolvi andar mais com ele. E elas me bateram aqui no peito. E eu resolvi andar mais. E já não podia mais pisar. Já não tinha mais controle. Porque eu fui levado para um lugar onde as águas são profundas e poderosas e caudalosas. E o Senhor me dirige a vida. Mas eu posso estacionar com águas nos tornozelos. Eu posso estacionar com as águas nos joelhos. Eu posso estacionar com as águas na cintura. O que nós queremos? Hoje é tempo de aprofundar. Que não vai acontecer no culto, mas com o que você vai fazer a partir de hoje na sua vida. Você e eu vamos decidir. Se eu oro 5 minutos por dia, vou continuar orando 5 minutos por dia, vai ser a mesma coisa. Se eu leio um versículo para decorar, vai ser a mesma coisa. Se eu repetir as mesmas coisas e quiser obter resultados diferentes, o que você vai conseguir é um diagnóstico de loucura. Porque a loucura nada mais é do que isso: fazer as mesmas coisas e esperar coisas diferentes. Mas se eu mudar a minha vida, se eu mudar as minhas práticas, se eu mudar as minhas atitudes, Deus vai me levar para um outro nível com Ele. E você vai ouvir no seu coração: ah, você pensou que você ia ser só um engenheiro, você pensou que você ia ser só um empresário, você pensou que você seria só um bom funcionário, você pensou que você seria só isso ou aquilo. Não. Com isso que você está fazendo. Porque pensem, Jesus não excluiu completamente a competência de Pedro. Ele disse: você não vai ser agora um flechador de homens, mas ele vai ser um pescador de gente. O que Jesus quer fazer com você é que na sua competência você se amplifique e você atinja um grupo de pessoas que serão abençoados através da sua vida. O que você faz? Faz bolos? Você não é só uma boleira, Isabel. Andréia, não sei onde estão, quantas boleiras nós temos aqui hoje? É lá. Como é que é o nome do seu, irmão? Desculpa. Lohane, uma boleira. A Isabel. Quem mais? Mulher do Paulinho. Olha lá, hein? Não, você está traindo a sua mãe com o bolo de outras pessoas. A Bianca. Falou do meu pudim, você tem toda a minha atenção. Vocês não são só boleiras. Vocês são mulheres cheias do Espírito Santo. E que vão, através da competência de vocês, da capacidade de vocês, atingir um enorme número de pessoas. E as pessoas serão tocadas não pela simplesmente degustação de comida, mas pela presença do Senhor na vida de vocês. É isso que ele disse para Pedro. O que você faz, ele vai potencializar e vai te arrastar para fazer coisas que você jamais imaginou que faria, e tocará corações que você jamais imaginou que poderia tocar, não por sua competência, mas por causa do Espírito na sua vida. Quantos estão dispostos a isso nessa manhã? Mas eu preciso que antes que você sinalize positivamente, você entenda as implicações disso. Porque para isso acontecer, eu preciso abrir mão daquilo que eu acho que sei, daquilo que eu acho que são as minhas competências, daquilo que eu acho que eu tenho capacidade, para submeter a minha vontade à vontade eterna do Senhor. Quantos querem ir para onde as águas são mais profundas?
Leve isso para a sua semana, em nome de Jesus.